Fala, macumbeira! E aí, tudo bom? Voltamos, mais um vídeo. E o tema de hoje é um tema grande, complexo e já vou avisando que talvez eu precise gravar o vídeo em duas partes, para poder ter certeza de que não perdi nenhum conteúdo no meio do caminho e ainda assim corro o risco de não passar tudo porque não sei tudo. Então, se você souber alguma informação que tenha ficado faltando depois de assistir os dois vídeos, você pode comentar, compartilhar com a gente, né? Que conhecimento nunca é demais. Vou pedir para você curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar se você entender que o conteúdo é pertinente para mais alguém, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos falar de obsessão e obsessores. Pois é, nós popularmente chamamos esses irmãos de eguns e quiumbas. Contudo, a gente precisa ter muito cuidado na hora de utilizar esses dois termos. Por quê? Para algumas religiões de matriz africana, quiumba e egum não passa de irmão desencarnado. É aquele que foi para o outro lado. Inclusive, a gente tem um culto, né, de origem africana que ele chama culto de Egungun. Pois é, uma curiosidade aqui. Egungun já é chamado aquele homem, né, que foi importante, que esteve em terra e que foi iniciado na religião de matriz africana. Então, essa pessoa importante, esse sacerdote, né, esse espírito que auxiliou na caminhada de muitos irmãos aqui em terra, esse espírito ele vai ser cultuado, vai existir um culto chamado culto a Egungun, que diferente disso é o Egum. Egum é toda e qualquer pessoa que tenha passado pela terra e tenha desencarnado. A gente associa, né, Egum e Quiumba a uma figura de espíritos de baixa vibração. A gente sempre está associando Egum e Quiumba é espíritos de baixa vibração, espíritos que nos sugam energeticamente, espíritos aproveitadores. Mas é importante a gente considerar, né, que eu vou me referir a essas termologias no vídeo, me referindo a espíritos dessa maneira, tá? A gente precisa ter entendimento e ter o respeito sobre os irmãos que utilizam essas termologias simplesmente para espíritos desencarnados, ainda mais considerando que existe um culto a Egungun, onde espíritos são cultuados, tá? Então aqui eu vou me referir a espíritos obsessores, vulgarmente, né, popularmente chamados de eguns e de quiumbas. De acordo com o Livro dos Espíritos, nós não temos só obsessor desencarnado. Bom, como isso funciona? A literatura espírita também compreende que possa haver obsessão de desencarnado para encarnado, né? Que é aquele espírito que ele está do outro lado, ele está obsediando, de desencarnado para encarnado e de encarnado para encarnado. Vamos lá, recapitulando. De acordo com a literatura espírita do livro dos Espíritos, né? Literatura kardecista, através do precursor do kardecismo, né? Entende-se que a obsessão ela não acontece apenas de desencarnado para encarnado, mas também de encarnado para desencarnado e de encarnado para encarnado. Como isso? Quando a gente fala de obsessão, a gente está falando de uma
uma forma de se sugar, de se captar energia de alguém. E como é que isso pode acontecer? Vou elucidar aqui para vocês. Um desencarnado para um encarnado, tá? A gente tem que considerar também os irmãos, não aqueles que trabalham só em prol da maldade, do mal, né? Os malfeitores. A gente também pode considerar, por exemplo, alguém que tenha desencarnado, que não tenha consciência de que desencarnou, de que a sua matéria, né, se desligou do seu espírito e que ele está no outro plano. Então, o que acontece? Quando esse espírito, ele desencarna e ele fica ainda preso energeticamente a alguém, né? Às vezes uma mãe, uma esposa, um filho, ele demora um tempo para poder se desvencilhar. Então, sim, ele se torna um obsessor, porque energeticamente ele fica ali precisando consumir aquela energia da presença do seu ente querido. A gente também pode citar o encarnado para o desencarnado. Como assim? O espírito já desencarnou, ele já compreendeu que ele fez a transição, que ele está já num outro estágio da vida, né? Ele desencarnou, ele fez a transição, largou a sua matéria, né? E foi para o plano espiritual. E o encarnado, ele tem dificuldade de aceitar essa transição. Ele tem dificuldade de compreender que o outro precisava fazer o desencarne, de que o outro precisava, ele já tinha cumprido a sua missão naquela trajetória encarnatória, né? Então o encarnado, ele fica tentando manter esse elo e aí ele chora, ele fica preso energeticamente, ele manda essa energia para aquele que desencarnou, né? E lógico que quem desencarnou também sofre, porque não quer ver o seu ente querido triste, sofrendo. A gente tem também, e não é toda casa que tem essa compreensão, são casos mais que tem um entendimento kardecista, a luz do kardecismo, né? O entendimento de que o encarnado, ele também obsedia um encarnado. Pois é. Quando eu tenho um relacionamento tóxico, quando eu tenho inveja, então, nessa condição de invejoso, de relacionamento tóxico, de precisar muito da presença do outro ou de querer ser o outro, eu vou querer sugar essa pessoa energeticamente. É quando a gente fala assim, que quando eu tô perto do fulano de tal, eu me sinto pesado. Então, existe uma razão pela qual o fulano de tal, ele te suga energeticamente. O padrão vibratório do outro é inferior, está baixo, e se você também estiver com seu padrão energético, né, inferior, essa energia, ela vai juntar com a sua energia. Por que eu estou dizendo isso? Para que exista um obsessor, precisa existir um médium que possa ser obsediado, que esteja abrindo esse canal de conexão. Eu deixo brecha para que o outro se ligue energeticamente a mim. Bom, entendemos até aqui e eu vou gravar a segunda parte do vídeo, dando continuidade ao assunto, explicando um pouquinho mais. Axé!